Quando o avião tocou o solo, senti aquela exaustão misturada com alívio. Meu corpo pedia descanso, mas minha mente já calculava os compromissos da semana seguinte. Foram apenas 5 dias fora, uma viagem curta para resolver pendências com um cliente antigo em Recife. Levei comigo apenas uma mala pequena e a expectativa de voltar para minha casa, para o meu quarto, para o meu carro. Mas o que encontrei ao chegar foi algo que nem nas minhas piores suposições eu teria imaginado. Desci do carro de aplicativo, puxei minha mala e caminhei até o portão. Notei que estava trancado, o que não era comum normalmente, deixavam destrancado até eu chegar. Toquei a campainha. 1, 2, 3 vezes. Quando finalmente meu pai apareceu, percebi algo estranho em sua expressão. Era como se estivesse esperando por mim com certo incômodo, como se minha presença fosse um lembrete incômodo de algo que ele preferia esquecer. Filha, você chegou cedo, disse, tentando sorrir. O voo adiantou. Tudo certo por aqui? Ele hesitou. Tudo sim. Entrei com a mala arrastando pelo piso do quintal e fui direto para o portão da garagem, onde costumava deixar meu carro. O espaço estava vazio. Fiquei parada por alguns segundos, olhando fixamente o chão limpo, como se esperasse que o carro aparecesse magicamente ali. Pai, cadê meu carro? Silêncio. Olhei para ele, esperando uma resposta que não vinha. Foi quando ouvi passos apressados vindo da cozinha. Era ela. Tatiane. A mulher que meu pai trouxe para dentro da nossa casa 2 anos após a morte da minha mãe. Desde o início, havia algo de venenoso em seu jeito doce demais, em seus gestos calculados e na maneira como me chamava de querida com aquele sorrisinho que nunca chegava aos olhos. Ah, Mariana, que bom que voltou. Ela disse, quase cantando. Precisávamos conversar mesmo. Sobre o carro. O que aconteceu com o meu carro? Repeti, sem paciência para rodeios. Vendemos, ela disse, com uma naturalidade que me fez querer rir de nervoso. A casa está precisando de consertos. O telhado, o encanamento, sabe como é. Vendemos? Minha voz saiu fria, controlada, mas meu coração batia como um tambor de guerra dentro do peito. Como assim a vendemos? O carro é meu. Comprei com o meu dinheiro. Está no meu nome. Tatiane olhou para o meu pai como quem pede permissão para continuar. Ele coçou a cabeça, desviando o olhar. Filha, você tem que entender, a casa é de todos. E o carro estava aqui, parado. Tatiane só fez o que era necessário. Aquele só fez o que era necessário me atravessou como um espinho enfiado sob a unha. Respirei fundo, tentando manter a compostura. Por dentro, meu sangue fervia. Mas aprendi, depois de tantas quedas, que o silêncio bem administrado é mais eficiente do que qualquer grito. Entendi, respondi, firme. Eles pareceram relaxar, talvez esperando que eu fosse aceitar aquela explicação absurda e sentar para jantar com eles como se nada tivesse acontecido. Mas não disse mais nada. Virei as costas, subi as escadas, peguei minha mala, coloquei novamente no carro de aplicativo e fui embora sem olhar para trás. Meu pai correu atrás de mim quando me viu saindo, mas não disse nada. Não pediu desculpas. Apenas ficou parado no portão com as mãos na cintura, enquanto Tatiane me observava pela janela com aquele sorriso presunçoso de quem achava que havia vencido. O motorista olhou pelo retrovisor. Problemas? Nada que eu não resolva amanhã cedo. Naquela noite, dormi em um hotel. Tomei um banho longo, sentei na cama com o notebook no colo e digitei algumas poucas palavras, banco mais agência mais CPF. No dia seguinte, Tatiane teve uma surpresa. Eu já sabia há tempos que ela usava minha senha para transferências. A ingenuidade dela era tão grande que sequer se deu ao trabalho de esconder que a anotava na parte de trás de uma agenda de receitas. Sabia também que meu pai, embora calado, permitia, talvez por conveniência ou por medo de perder a mulher que lhe fazia companhia. Mas o carro estava no meu nome, e o dinheiro da venda tinha sido depositado na minha conta. Sim, eles haviam vendido meu carro. E Tatiane, acreditando que dominava a situação, transferiu aquele valor para uma conta de poupança recém-criada por ela mesma, mas que, por um deslize, ainda estava vinculada ao meu acesso como responsável autorizada, algo feito meses atrás para outro propósito e que ela aparentemente esqueceu.
transferi o valor inteiro para outro banco. 1 minuto depois, cancelei o acesso dela e fechei a conta secundária. Deixei tudo limpo. Na manhã seguinte, Tatiane gritou como se tivesse visto um fantasma. Ligou para meu pai, ligou para o banco, ligou para mim, 43 chamadas não atendidas em 2 horas. E eu? Eu estava tomando café da manhã no hotel, lendo um livro antigo que minha mãe adorava, sentindo a deliciosa calma de quem sabe que a justiça não precisa ser barulhenta. Às vezes, ela é só uma transferência bancária bem planejada. Mas aquilo era apenas o começo. O telefone não parava de vibrar sobre a mesa do hotel. Primeiro vieram as chamadas de Tatiane. Depois, do meu pai. E quando perceberam que eu não atenderia, os dois começaram a deixar mensagens de voz carregadas de indignação e falso choque. Ouvi apenas uma. A voz de Tatiane soava quase histérica. Mariana, o dinheiro sumiu da conta. Isso é crime, sabia? Você está brincando com coisa séria. Eu vendi o carro pensando no bem da família. A casa precisa de consertos. Não é justo você agir assim. Acha que vai sair impune? Impune? Senti um riso seco escapar pelos cantos da boca. Ela realmente acreditava que eu estava errada? Que eu era vilã? Isso dizia muito sobre o tipo de pessoa que ela era, o tipo que invade o que não lhe pertence e ainda exige gratidão. Meus olhos se voltaram para a tela do notebook. Eu observava os extratos, as transferências concluídas com sucesso, os saldos atualizados. Não era uma quantia exorbitante, mas era o suficiente para representar meses de trabalho, horas extras, noites mal dormidas e fins de semana renunciados. Era o meu esforço, o meu investimento. E eles o venderam como se fosse um bem comum, uma cadeira da sala ou uma televisão antiga. Desliguei o celular e decidi que não queria ser encontrada por ninguém naquele dia. Tirei um tempo para caminhar até o parque que ficava próximo ao hotel. Lá, sentada em um banco de madeira sob a sombra das árvores, comecei a pensar em como minha vida havia se moldado à base de silêncios engolidos. Desde que minha mãe morreu, eu me tornei uma sombra dentro da minha própria casa. Meu pai, antes presente e protetor, se tornou um homem passivo, encurvado sob o peso da solidão e da covardia. Quando Tatiane surgiu, ele agarrou aquela mulher como quem encontra uma tábua em alto mar. E eu fui esquecida, abandonada em vida, como se fosse um lembrete incômodo de tudo que ele havia perdido. Tatiane sempre me viu como uma ameaça. Eu percebia isso nos pequenos gestos, nas palavras sutilmente envenenadas, nas tentativas constantes de me desestabilizar. Quando ela fazia sobremesas, dizia que eram para a família, mas só servia para ela e para meu pai. Quando lavava roupas, deixava as minhas de lado, como se eu fosse uma inquilina inconveniente. E meu pai? Ele fingia não ver. Fingir se tornou a especialidade dele. Mas eu via tudo. Guardava tudo. Como quem acumula contas antigas, esperando o momento certo de cobrar com juros. E agora ela havia passado de todos os limites. De volta ao hotel, recebi um e-mail do gerente do meu banco. Era uma notificação formal. Uma tentativa de acesso indevido havia sido registrada naquela manhã, e por segurança, as permissões vinculadas à conta de Tatiane haviam sido permanentemente bloqueadas. Respirei fundo. Eu sabia que aquele bloqueio provocaria uma tempestade. No fim da tarde, alguém bateu à porta do meu quarto. Espiei pelo olho mágico. Era meu pai. Por um segundo, hesitei. Pensei em não abrir. Mas parte de mim queria ouvir o que ele teria coragem de dizer depois de tudo. Abri a porta lentamente. Mariana, ele disse, olhando para mim com os olhos fundos e cansados. Podemos conversar? Fiz um gesto para que entrasse. Ele se sentou na poltrona perto da janela. Eu permaneci de pé, braços cruzados, esperando que ele começasse. Tatiane está muito abalada, ele começou, coçando a testa. Ela não sabia que a conta ainda estava no seu nome. Ela só queria ajudar. Ajudar? Repeti, amarga. Ela ajudou vendendo o meu carro? Mexendo nas minhas coisas sem me consultar? Usando uma senha que sabia que não lhe pertencia? Ele engoliu seco. Mariana, a casa está com problemas. As infiltrações, o teto.
Eu estava tentando resolver tudo, mas as contas não param. E você tem condições? Não poderia ajudar? Aquela frase foi o ápice da decepção. Eu já ajudo, pai. A vida toda eu ajudei. Eu cresci antes da hora. Cuidei de você quando a mamãe morreu. Assumi contas que não eram minhas. Aguentei as humilhações dela para não te ver sozinho. E agora você tem a coragem de dizer que eu não tenho condições? Ele ficou em silêncio. Seu rosto, envelhecido pelos anos e pela omissão, parecia menor ali, sob a luz fraca do quarto. Você não me defendeu, continuei, a voz embargando. Quando ela me excluiu, você ficou quieto. Quando ela ria das minhas roupas ou diminuía meu trabalho, você não disse nada. Agora, quando ela invade minha vida, você pede que eu compreenda. Ele abaixou a cabeça. Eu só queria paz. Paz? Soltei uma risada sarcástica. Você quer paz às custas do meu sacrifício. Pois saiba, pai, que essa conta foi encerrada. Eu cansei de pagar sozinha por uma harmonia falsa. Cansei de engolir mágoas para não ver você triste. Ele não respondeu. Apenas se levantou, hesitante. Tatiane vai processar você, disse, sem me encarar. Ela acha que isso não vai ficar assim. Que tente, respondi, com frieza. Vamos ver como ela explica na delegacia a venda ilegal de um bem registrado em meu nome. Meu pai deu um passo em direção à porta. Mas antes de sair, virou-se para mim. Mariana, ainda sou seu pai. Sim, concordei. Mas você deixou de agir como um há muito tempo. Ele não disse mais nada. Apenas saiu. E eu fiquei ali, com a porta entreaberta, olhando o vazio do corredor. Fechei com calma. A sensação de perda era inevitável. Eu sempre desejei que ele se posicionasse, que me enxergasse de verdade. Mas algumas pessoas simplesmente escolhem não ver. E, naquele momento, eu soube que estava sozinha. Mas também soube que nunca estive tão em paz. O dinheiro estava de volta em minhas mãos. Agora, era a hora de decidir o que fazer com ele. E, mais ainda, o que fazer comigo. Porque eu não voltaria para aquela casa. E, principalmente, nunca mais voltaria a ser a mesma. Na manhã seguinte, acordei com o céu ainda cinzento pela janela do hotel. A cortina balançava suavemente, e o silêncio do quarto contrastava com o turbilhão dentro de mim. Pela primeira vez em anos, eu não tinha uma agenda a cumprir, nenhuma obrigação imediata, nenhum pedido vindo da sala de estar seguido da voz doce e manipuladora de Tatiane, nem o olhar omisso do meu pai. A casa que antes me prendia com as amarras invisíveis do dever e da culpa, agora era apenas um endereço. E eu não devia mais nada àquele lugar. Demorei a levantar. Fiquei olhando o teto por longos minutos, refletindo em como a vida tem uma maneira cruel de repetir padrões até que a gente aprenda a quebrá-los. Eu cresci ouvindo que a família é tudo. Que a ser compreensiva era uma virtude. Que a abrir mão de si mesmo em nome dos outros era nobre. Mas ninguém me ensinou a reconhecer quando esses valores eram usados como algemas. Tatiane sabia exatamente como manipular o discurso. Usava a ideia de cuidar da casa como justificativa para o controle. Dizia que eu precisava colaborar com a harmonia do lar, quando, na verdade, só queria que eu fosse invisível. Sempre fui tratada como hóspede, como alguém que apenas ocupava espaço e devia eterna gratidão por respirar ali dentro. Mas agora ela estava assustada. E aquilo me dava um tipo de paz que beirava o prazer. Não era sobre vingança. Era sobre equilíbrio. Eu não precisava puni-la. A própria consequência dos seus atos já estava fazendo isso. Enquanto tomava meu café, ainda no hotel, vi que havia recebido um e-mail. O assunto dizia: tentativa de acesso indevida bloqueada, nova ocorrência. Tatiane tentou novamente. Mais uma vez, sem sucesso. Ela devia estar em fúria. Decidi sair para espairecer. Caminhei até um coworking do outro lado da cidade, onde já havia trabalhado alguns meses antes. Aluguei uma sala pequena por tempo indeterminado. Era confortável, silenciosa, e o suficiente para começar a reorganizar minha vida.
Passei o resto da manhã revisando contratos, abrindo uma nova conta bancária em outro banco e transferindo todos os meus ativos. Liguei para o corretor do meu seguro e pedi a documentação do carro vendido. Com os dados em mãos, entrei em contato com uma advogada conhecida. Não demorou muito para que ela confirmasse. A venda havia sido feita sem qualquer procuração válida, o que me dava base legal para um processo de apropriação indébita. Mas não era isso que eu queria. Pelo menos, não ainda. Eu não queria entrar em guerra, não naquele momento. Eu queria reconstruir. Me reconstruir. Na hora do almoço, sentei num restaurante simples perto dali. Pedi um prato que minha mãe costumava cozinhar nos domingos e, ao sentir o cheiro familiar, percebi que fazia anos desde que eu comia por prazer, não por obrigação. Chorei em silêncio, com o garfo parado no ar. Porque a verdade é que, apesar de toda a dor, eu ainda sentia falta da minha mãe todos os dias. Ela teria ficado indignada com tudo isso. Teria batido o pé, defendido minha dignidade, chamado meu pai à razão. Mas ela se foi cedo demais, deixando-me sozinha com um homem que virou as costas para a própria filha em nome de uma mulher que preencheu os espaços vazios sem qualquer empatia. Voltei para o hotel com uma calma estranha. Comecei a fazer minhas malas. Eu não sabia exatamente para onde iria, mas sabia para onde não voltaria. E foi então que recebi a mensagem que me fez parar no meio da arrumação. Era de uma vizinha antiga. Dona Ivone. Uma senhora de cabelos grisalhos e coração enorme, que morava ali desde que eu era criança. A mensagem dizia: Filha, ouvi a gritaria desde cedo. Tatiane está dizendo para todo mundo que você roubou o dinheiro dela. Seu pai está calado. Estão tentando virar a história. Achei que devia saber. Fiquei olhando para a tela, com o celular tremendo na mão. Eles estavam tentando inverter os papéis. Me transformar na vilã. Não era surpresa. Tatiane sempre foi hábil em manipular as narrativas. Para ela, ser vista como vítima era mais importante do que ser justa. Por um segundo, cogitei deixar para lá. Seguir com minha vida e esquecer aquela casa, aquele nome, aquele passado. Mas havia algo errado em simplesmente ir embora sem dar um fim àquela história. Era como fechar um livro sem ler o último capítulo. Peguei minha bolsa e saí. Não avisei que iria. Não queria alertar ninguém. Quando cheguei na rua da antiga casa, estacionei o carro alugado do outro lado e fiquei observando por alguns minutos. As cortinas estavam fechadas, mas as janelas estavam abertas. O portão, como sempre, entreaberto. Desci. Passei pela calçada com passos firmes. Abri o portão devagar. A luz do entardecer pintava as paredes da casa com um tom alaranjado. Bati à porta. Ouvi passos apressados do outro lado. Era ela. Quando abriu, seu rosto se contorceu entre surpresa e fúria. Você, o que está fazendo aqui? Vim buscar o que é meu, respondi, sem pestanejar. E dizer, olhando nos seus olhos, que se você continuar espalhando mentiras, eu vou levar isso até o fim. Ela riu. Aquela risada falsa, venenosa. Acha que alguém vai acreditar em você? Eu tenho amigos, contatos, provas. Você não tem nada além de uma conta com dinheiro que não te pertence. O carro estava no meu nome. Os documentos da venda já estão comigo. E todas as movimentações que você fez sem minha autorização estão registradas. Eu tenho mais do que você imagina, Tatiane. Ela ficou em silêncio. E não se preocupe, continuei. Eu não quero mais essa casa. Você pode ficar com ela. Mas da próxima vez que tentar tocar no que é meu, eu juro que não terei tanta paciência. Ela cruzou os braços. Você é só uma ingrata. Se não fosse por mim, essa casa teria desmoronado. Se não fosse por mim, ela teria se mantido em pé com dignidade. Meu pai apareceu atrás dela, com o rosto pálido. Mariana. Não, interrompi. Não precisa dizer nada. Você já disse tudo com o seu silêncio. Dei meia volta, com o coração pulsando forte no peito. Tatiane ainda tentou dizer algo, mas a porta bateu atrás de mim como uma sentença. E ali, na calçada da minha infância, eu soube que não pertencia mais àquela casa.
E mais importante, não precisava pertencer. Fechei os olhos por um instante, respirei fundo e segui em frente. Agora, eu tinha uma vida inteira pela frente. E ninguém mais para me impedir. Eu deixei aquela calçada como quem deixa um campo de batalha. Não olhei para trás. Não senti culpa. E, pela primeira vez em anos, a dor que costumava me acompanhar como uma corrente presa aos tornozelos deu lugar a algo mais forte: liberdade. Voltei para o hotel, mas sabia que não podia viver ali para sempre. E, na verdade, não queria. Aquela cidade já tinha me dado tudo o que podia e tudo o que eu aguentava. Eu precisava de um recomeço. De um lugar onde meu nome não estivesse vinculado à palavra problema, onde minha voz não fosse abafada por outras mais altas ou mais velhas. Precisava encontrar um lar que não estivesse infectado por memórias contaminadas. Na manhã seguinte, abri o laptop com a mesma determinação de quem escolhe um novo destino no mapa. Pesquisei apartamentos para alugar, procurei cidades próximas com boas oportunidades de trabalho. Mas antes de fazer qualquer movimento prático, eu abri a escritura da casa onde vivi minha vida inteira. Meu nome não estava lá. A casa estava no nome do meu pai. Apenas dele. Nenhuma menção à minha mãe. Nenhuma cláusula de doação ou herança. Aquilo não me surpreendeu. Sempre soube, no fundo, que eu era apenas uma extensão temporária ali, um peso tolerado, desde que útil. Mas algo ali me chamou a atenção. Um pequeno detalhe, uma linha no final da documentação, registro pendente de atualização patrimonial solicitada por Mariana C. Moreira. Era um pedido antigo, feito por mim, quando ainda havia esperança de que meu pai reconhecesse minha parte naquele lar, ainda que simbolicamente. Nunca fora finalizado. Faltava a assinatura dele. Mais um gesto abandonado no tempo. Fechei o arquivo. Aquilo já não importava mais. Pedi uma corrida para visitar um apartamento recém-reformado, em uma cidade vizinha, a 1 hora dali. Um local arborizado, silencioso, com uma pequena varanda voltada para um parque. Quando entrei, senti algo que não sentia há muito tempo: pertencimento. Não havia fantasmas nos cantos. Nenhuma lembrança dolorosa colada às paredes. Apenas espaço. Ar, possibilidade. Assinei o contrato no mesmo dia. E transferi o pagamento do primeiro ano adiantado. Era isso. Meu novo lar. Nos dias que se seguiram, evitei redes sociais, ligações e qualquer tipo de ruído vindo da antiga casa. Mas a cidade pequena tem seus próprios meios de fazer a informação correr. Uma semana depois, recebi uma notificação no e-mail. Tatiane havia entrado com uma queixa formal na delegacia, alegando apropriação indébita e bloqueio indevido de valores. O que ela não esperava era que, no mesmo dia, meu advogado tivesse protocolado um processo contra ela, com cópias dos documentos da venda do carro, extratos bancários, capturas de tela das transferências e um parecer técnico do banco mostrando que a conta usada estava, de fato, vinculada ao meu CPF como titular e responsável legal. Ela tentou vencer no grito. Mas agora, o grito dela ecoava no vazio de argumentos mal formados e mentiras mal contadas. Minha advogada, Isabel, era o tipo de mulher que falava pouco e fazia muito. Em menos de 3 dias, conseguiu bloquear judicialmente qualquer movimentação de Tatiane sobre meus bens, mesmo que por meios ilegais. E o juiz responsável pelo caso solicitou a quebra de sigilo da conta secundária usada por ela para ocultar a transferência. Estava tudo ali: a intenção, a ação, a apropriação. Meu pai tentou interferir. Ligou para meu número do trabalho, deixou recado no escritório da advogada, escreveu uma carta me pedindo um bom senso. Dizia que eu estava exagerando, que não valia a pena levar isso tão longe por causa de um carro. Mas não era só um carro. Era tudo que ele e Tatiane haviam ignorado, diminuído e pisado durante anos. Era o símbolo da minha independência. Da minha autonomia. Do meu suor. E eles jogaram isso fora como se fosse algo que pudessem vender e dividir entre eles. Recusei contato. Não respondi à carta. Não atendi ligações. E então, o inevitável aconteceu. Tatiane me procurou pessoalmente. Bateu na porta do meu novo apartamento numa tarde de sábado. Eu hesitei por alguns segundos, mas abri. Ela estava diferente.
Cabelos presos com desleixo, olheiras fundas, uma expressão amarga como vinagre. Mas não era arrependimento que carregava no rosto. Era medo. Podemos conversar? Perguntou, como se fossemos conhecidas e não inimigas declaradas. Cruzei os braços. Diga. Ela olhou em volta, desconfortável. Pode me deixar entrar? Não. Um silêncio constrangedor se instalou. Eu vim pedir que retire o processo. Seu pai está adoecendo com isso. Não está dormindo. Ele me pediu para tentar resolver. Resolve-se não vendendo o que não é seu, respondi, firme. Não preciso ouvir mais nada. Ela me olhou com raiva. Você sabe que, no fundo, seu pai só queria paz. E eu também. A casa estava caindo aos pedaços, e você tem dinheiro. Era só um carro. Não era só um carro, interrompi. Era o que eu tinha de mais concreto. Era meu. E você roubou. Ela deu um passo para trás, ferida pela palavra. Você não vai ter paz fazendo isso, disse, amarga. Vai passar a vida sozinha, se afastando de todo mundo. Não percebe que está repetindo o erro da sua mãe? Aquilo foi baixo. Frio. E exatamente o que eu esperava de alguém como ela. Fiquei em silêncio por um instante. Depois sorri. Eu prefiro a solidão à companhia de quem me fere pelas costas. E quanto à minha mãe, você nunca será metade do que ela foi. Nunca. Fechei a porta com calma. Sem gritos. Sem pressa. Por trás da madeira, ouvi seus passos se afastando. Me sentei no sofá, sentindo o coração desacelerar. Era estranho como, mesmo depois de tantas provas, ela ainda tentava me convencer de que eu estava errada. Como se o simples fato de eu ter finalmente reagido a tornasse vítima. Mas não mais. Agora, eu tinha endereço próprio. Nome limpo. Documento em mãos. E nenhuma dívida com ninguém além de mim mesma. A tempestade estava passando. E eu já via, lá no horizonte, o sol nascendo por trás das nuvens. O tempo passou com a lentidão de quem sabe que tudo vai se resolver, mas exige paciência. E eu aprendi, à força, que a paciência é uma forma de coragem. A cada dia, a ansiedade dava espaço para uma confiança nova, mais madura. Eu não precisava mais correr. Não precisava me justificar. Apenas precisava seguir. A justiça andava, firme, ao lado da verdade. E a verdade estava toda documentada. 3 semanas depois da visita de Tatiane à minha porta, o juiz deferiu liminarmente a devolução integral do valor da venda do meu carro, com correção, juros e honorários. Mas não foi só isso. O tribunal reconheceu o uso indevido dos meus dados e autorizou o bloqueio de parte dos bens dela até que o caso fosse encerrado. Tatiane tentou recorrer, chorou na audiência preliminar, alegou que foi um mal-entendido. Que eu era como uma filha para ela. A juíza, uma mulher séria, com um olhar afiado e impassível, respondeu: filhas não têm seus bens vendidos pelas madrastas enquanto viajam a trabalho. Não aqui. Ela calou. Meu pai, presente à audiência, evitou me encarar o tempo todo. Saiu sem dizer uma palavra. Na saída do fórum, minha advogada me olhou com uma expressão quase maternal. Isso foi mais do que um processo, não foi? Assenti, sentindo a garganta apertar. Foi minha vida toda. Minha infância ignorada. Minha adolescência engolida. Meus 20 e poucos anos apagados por uma mulher que entrou pela porta errada e nunca deveria ter ficado. Ela colocou a mão no meu ombro. Você venceu. Mas por dentro, eu sabia, aquilo era apenas o começo. Vencer, às vezes, não é derrubar o inimigo. É reconstruir o que ele tentou destruir dentro de você. Naquela noite, já em casa, sentei no chão da sala com uma taça de vinho e um álbum antigo. Entre as páginas amareladas, as fotos da minha mãe sorriam para mim com aquele olhar calmo e protetor. Me vi pequena, de tranças, abraçada a ela na praia. Vi meus aniversários, meus desenhos colados na parede da cozinha, os almoços de domingo. E me perguntei em que ponto tudo aquilo foi engolido pela dor.
Mas naquele momento, em vez de lamentar, eu agradeci. Porque mesmo depois de tanta ausência, a presença dela ainda me guiava. Ainda era minha âncora, minha bússola. E foi por ela, também, que eu fui até o fim. Dias depois, recebi um envelope pelo correio. Reconheci a letra na hora. Era de meu pai. Abri com as mãos trêmulas, como quem já sabe que não vai gostar do que vai ler, mas precisa encarar. Mariana. Não sei por onde começar. Talvez pedindo desculpas, embora eu saiba que palavras, nesta altura, talvez não signifiquem muito. Eu errei. Eu vi o que estava acontecendo, mas preferi a conveniência à verdade. Tatiane me deu uma sensação de paz que eu achei que precisava, e por isso fechei os olhos para o que ela fazia com você. Não me orgulho disso. Só posso dizer que sinto muito. A casa agora está em meu nome e apenas no meu. Tatiane decidiu sair. Disse que não quer mais viver sob esse clima. Talvez seja verdade. Talvez seja outra encenação. Eu já não sei distinguir. Deixei uma parte da casa para você em testamento. Talvez não seja o suficiente. Talvez não conserte nada. Só queria que soubesse que, apesar de tudo, eu ainda te amo. Sempre amei. Só não soube demonstrar. Com arrependimento. Seu pai. Dobrei a carta com cuidado e a guardei numa gaveta. Não chorei. Não me comovi. Eu sabia que aquela era a tentativa tardia de um homem que viu a destruição causada pela própria omissão e agora queria reorganizar os escombros. Mas o tempo não volta. E eu não estava disposta a reviver feridas apenas porque alguém finalmente decidiu se arrepender. 2 meses depois, recebi a notificação oficial do encerramento do processo. A decisão era definitiva. Tatiane estava proibida de usar meu nome em qualquer registro financeiro, comercial ou jurídico. Foi condenada ao pagamento integral da quantia devida, além de multa por danos morais. Sua conta foi esvaziada legalmente, e o valor total depositado na minha nova conta pessoal. Meu carro, claro, nunca foi recuperado. Já estava registrado no nome de outro. Mas o dinheiro, agora, estava limpo. E mais importante, eu estava limpa. Livre. Na semana seguinte, comprei outro carro. Não um de luxo. Não um símbolo de status. Mas um veículo que fosse só meu, do meu jeito, com meu cheiro, com minha música no rádio e minha água no porta-luvas. Dirigi por horas, sem rumo. Com as janelas abertas, os cabelos ao vento e um sorriso que eu nem sabia que ainda podia dar. Passei pela antiga rua da casa onde cresci. Reduzi a velocidade. Vi a fachada cinza, as janelas fechadas, o quintal seco. Meu pai estava sentado na varanda, sozinho. Tinha o olhar perdido. Ao meu lado, o carro seguia em ponto morto, em silêncio. Pensei em parar. Mas não parei. Porque naquele instante, compreendi de forma plena, eu não devia mais nada àquela casa, àquele homem, àquele passado. E não precisava provar nada a ninguém. Segui em frente, acelerando devagar, firme, como quem finalmente aprende a dirigir a própria vida sem precisar pedir permissão. E quando cheguei em casa, na minha casa, deixei a chave sobre o aparador, me joguei no sofá e fechei os olhos. Era o fim de um capítulo. O começo de outro. E, pela primeira vez, eu era autora da minha própria história. Sem intermediários. Sem narradores alheios. Sem mãos desconhecidas vendendo o que era meu. Eu estava, enfim, onde sempre deveria ter estado. Do meu lado. No meu tempo. No meu lugar. E dessa vez, ninguém mais teria a chave.